Muito bem. Bom, você que ligou a TV agora, hoje é dia 20 de janeiro, hoje é dia do farmacêutico, eu falei aqui agora há pouco antes, e por isso hoje a gente está recebendo aqui o Renato Melo. Tudo bem, Renato? Como vai, Paulo? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. O Renato ele é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos, também é advogado, é farmacêutico. E eu queria começar, Renato, falando com você, nessa data a gente tem o que comemorar, o farmacêutico tem o que comemorar, como é que é o Tocantins nesse cenário? Bom, hoje a gente tem sim muito a comemorar, né? E dizer que a gente tem que olhar para o passado, para a gente ver o quanto a gente caminhou, o quanto a gente conquistou em questões salariais, em questões de ampliação do campo de atuação, em questões de ampliação da área de atuação do farmacêutico, né? Hoje nós atuamos em 10 áreas específicas e mais de 137 especializações dessas áreas todas. Então o nosso campo foi muito ampliado nos últimos anos e nós conseguimos muitos destaques nas unidades de saúde, nas prefeituras, nas instituições privadas, drogarias. O nosso maior campo empregador hoje, a drogaria, é um campo que atinge 2 dígitos de crescimento por ano. Então, o farmacêutico ele tem sim a comemorar. Lógico, a gente não está nadando de braçada, mas no aspecto geral, dentro das profissões, a gente não tem do que reclamar de uma maneira geral. A gente conseguiu fazer uma manutenção das nossas conquistas. Bom, eu acho também que fica claro para quem está acompanhando o nosso programa em casa o quanto esse profissional realmente ganhou espaço e teve o reconhecimento, a devida importância, porque a gente está falando de vida, está falando de saúde. Eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. Ô, Renato, quais são os riscos da automedicação? Aquele cara que está em casa fala, não, pode deixar que eu sei qual remédio que tomo. O que pode acontecer com essa pessoa? Paulo, vários problemas, assim, desde não acontecer nada, né, que é o mais comum, como processos alérgicos. De repente o paciente ele não sabe que é alérgico a determinado medicamento e ao utilizar esse medicamento ele desenvolve um processo alérgico, que é uma resposta exagerada da defesa do organismo, e ele acaba tendo problemas respiratórios, problemas na epiderme, de pele. Tá? Alguns problemas são facilmente resolvidos, mas outros são muito graves e não consegue o tempo ser atendido em tempo suficiente, levando até o óbito. Olha só, é impressionante, assim, a gente tem que destacar também essa parceria entre os profissionais farmacêuticos e o médico, né? A gente sabe, um vai até um ponto e aí acaba passando para outro. Eu queria falar sobre a atuação do farmacêutico dentro das farmácias. Existem alguns tipos de serviços oferecidos pelo farmacêutico que são gratuitos. A gente pode falar de alguns desses aqui, por exemplo, alguém que está acompanhando o programa fala, não estou me sentindo bem, vou até a farmácia, quais são os serviços oferecidos pelos farmacêuticos? Bom, hoje o mais comum a gente verifica que seria aferição de pressão e teste de glicemia nas farmácias, né? Algumas farmácias oferecem de forma gratuita, algumas cobram pelo serviço, mas se a gente imaginar que hoje a hipertensão é a doença mais prevalente e incidente no mundo inteiro, né? E silenciosa, né? Silenciosa. Então, dificilmente um paciente que não é diagnosticado sabe que é hipertenso. Ele sente um desconforto, um mal-estar, e na farmácia ele consegue ser atendido por um farmacêutico, ele vai ser atendido por um farmacêutico e identifica uma pressão arterial elevada. É um sinal de que ele tem alguma debilidade, está debilitado, e esse farmacêutico ele consegue acompanhar e até encaminhar esse paciente para um acompanhamento médico, um diagnóstico clínico mais específico. Então, se a gente for apresentar esse serviço na farmácia, como a gente tem em algumas situações, de forma gratuita até, né, como você comentou, a gente consegue sanar problemas futuros. Então, um paciente que descobre que ele tem uma doença silenciosa, como é a hipertensão, que ela vai causar danos no aparelho respiratório, no aparelho renal, e esse paciente, por um descuido, ele acaba não sendo atendido e acaba tendo agravado o seu problema de saúde. Então, na farmácia, seria ali aquele primeiro contato. A gente considera a farmácia como uma unidade de saúde mais acessível que a gente tem. Se você olhar pela cidade, você vai ver uma farmácia em cada esquina praticamente. Algumas pessoas brincam com isso, mas tem farmácia demais, tem mais farmácia do que padaria. É verdade. Só que você tem uma população que tem uma série de doenças escondidas, vamos dizer assim, camufladas, que o uso do medicamento de forma descontrolada ou incorreta vai acabar camuflando algumas dessas doenças, alguns sinais e sintomas, e até o médico, na hora de diagnosticar esse
problema de saúde, ele não vai conseguir por causa da medicação que ele tomou sem necessidade ou de maneira errada. Olha, o que o Renato está falando, eu sou testemunho disso porque aconteceu comigo. Eu não imaginava que era hipertenso, até porque é uma doença silenciosa, como a gente falava aqui, e eu sentindo desconforto e tal, resolvi aferir minha pressão numa farmácia, e aí um farmacêutico aferiu a minha pressão, e de imediato ele falou, olha, você precisa procurar um médico, se isso vem acontecendo sempre. Fui ao médico e aí descobri que era hipertenso. Então tá aí, né? A gente fala daí da importância e desses serviços que são oferecidos gratuitamente em algumas farmácias. Renato, e vamos falar sobre as medicações. Existem também não só medicações para hipertensão, mas algumas que são também gratuitas para a população, né? Eles podem procurar. E o que essa pessoa precisa, por exemplo, para poder ter acesso ao medicamento desse? Certo. O Ministério da Saúde do Brasil, ele tem um programa chamado Farmácia Popular. Tá? Esse medicamento, ele fornece medicamentos gratuitos ou a preço de custo, um preço bem reduzido. Por exemplo, a gente tem medicamentos de centavos, né? E o paciente ele precisa fazer um cadastro naquela farmácia, no programa, com o RG, CPF, o comprovante de endereço e a prescrição médica. Então, ele vai ser cadastrado no programa. E ele pode se dirigir a uma farmácia comercial, uma farmácia privada, e adquirir esse medicamento, às vezes até de graça, né? A farmácia fornece esse medicamento sem custo algum para que ele mantenha esse tratamento. O objetivo do Ministério da Saúde é o quê? Evitar que esses agravos se compliquem e causem, por exemplo, um paciente que pode ser acompanhado na unidade básica de saúde, ou até mesmo em casa ou numa farmácia privada, ele sendo controlado e bem acompanhado, evita que esse paciente vá para um hospital. Evita outros problemas renal, problemas hepáticos, problemas hormonais. Então, o paciente tratado e acompanhado, ele evita dispensar um tratamento mais específico, como na unidade hospitalar. Muito bem, Renata, a gente falava também, semana passada, na semana retrasada, aliás, sobre a reforma trabalhista. Eu recebi aqui um advogado especialista em direito previdenciário e a gente falava sobre algumas categorias. Para os profissionais dessa área, para os farmacêuticos, muda alguma coisa a reforma trabalhista ou não? Olha, a reforma trabalhista pegou todo mundo de surpresa, né? Ela foi em 2017, foi a sua publicação. E as entidades sindicais, os trabalhadores, até os empregadores também, e o próprio governo não estava preparado para as consequências dessa reforma. Então, mais ou menos uns 4 a 6 meses, o judiciário, os advogados, os sindicatos, os trabalhadores, os empregadores, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Alguns falaram que acabou os direitos, outros falaram que não, que ampliou. Então, no nosso caso farmacêutico do Tocantins, nós temos uma norma coletiva de trabalho. Essa norma, ela garante direitos para a categoria para que essas alterações que foram feitas pela reforma não atinjam os farmacêuticos. Então, hoje nós temos uma jornada de trabalho diferenciada de 40 horas, nós temos uma hora extra de 75% durante a semana de segunda a sexta e 100% durante os sábados, domingos e feriados. Então, a gente tem licenças para tratamentos de saúde, a gente tem licença para aperfeiçoamento, cursos, participações em congressos. A gente tem alguns direitos a mais que foram conquistados em normas coletivas. Então, para as categorias que têm norma coletiva vigente, a reforma trabalhista não teve tanto impacto. Muito bem, Renato, olha só, muito obrigado aqui para a gente bater esse papo. Eu queria saber se tem alguma programação especial no dia de hoje, como é que o sindicato faz alguma coisa, existe aí um encontro ou uma reciclagem, acontece alguma coisa no dia de hoje? A gente tem uma programação agora dessa semana, né? A gente começou na semana passada e essa semana continua. São alguns ciclos de palestra, algumas reuniões específicas com alguns segmentos da categoria. Então, a farmácia, por ser uma profissão muito ampla, a gente fraciona ela em segmentos. Então, a gente tem um segmento do comércio varejista de medicamentos, que são as farmácias e drogarias. Então, a gente vai ter uma reunião com essa turma. A gente tem o segmento dos servidores públicos do Estado, tem uma reunião com essa turma. O segmento dos farmacêuticos da área hospitalar, tem uma reunião com essa turma. Então, a gente fez desta maneira porque os assuntos são muito específicos e um assunto de um farmacêutico do hospital, de repente, não é interessante para um farmacêutico que é servidor do Estado. Então, a gente resolveu fracionar para atender melhor a categoria. Muito bem. Bati um papo aqui com o Renato Melo, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. Renato, muito obrigado. O espaço está aberto aqui para a gente falar outras vezes, tá bom? E leve meu abraço a todos os profissionais aí. Tá, ok. Eu que agradeço em nome da categoria, né? Isso é uma data importante para a gente, porque é um momento de a gente fazer nossas reflexões e ver o que a gente errou, onde a gente acertou e continuar seguindo. Muito bem. Você que está aí, não saia. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem mais informação, tem presente, tem beijos, tem abraço. O intervalo é rápido e a gente volta já.